Acontece com os craques. Balança a rede. Mas você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Arte Residência, menor preço dessa categoria e próxima entrega da MA Almeida. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Laboratório Análise. Sempre na torcida pela sua saúde. Exame Enoanálise. Fiat Jacuípe. Novos Fastback T200 e Argo. Conheça hoje. E viva a medicina dos sonhos. Faça Unifam. Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Você confere comigo imagens do alto de Feira de Santana. Dia hoje um pouco mais nublado na Princesa do Sertão. Tivemos uma chuva rápida pela manhã. A previsão indica que à tarde deve continuar com o tempo nublado, só que à noite o tempo deve ficar um pouco mais firme, segundo a previsão. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus. Motociclista morre na BR-324 após ser atingido por um outro veículo. Esse acidente aconteceu na entrada aqui de Feira de Santana. Destaque que Milena Brandão vai trazer pra gente hoje. Oi Milena, muito bom dia pra você. Oi Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Nós estamos falando da morte de Jefferson Nascimento Oliveira, de 41 anos. Ele era vigilante, trabalhava no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, um órgão vinculado à Prefeitura aqui de Feira de Santana, e quando esse acidente aconteceu, ele estava a caminho do trabalho. Infelizmente, ele ficou ferido gravemente, Adilson, e não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, eu volto com todos os detalhes. Adilson. Tá certo, Milena. A gente retoma esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso BMD. Homem preso em Amargosa por suspeita de estupro. Ele já era procurado pela polícia e foi localizado pelo sistema de reconhecimento facial. Esse assunto, quem vai trazer aqui pra gente é Luiz Farias. Oi, Luiz, bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. É isso mesmo, esse homem identificado como Tiago Souza, de 28 anos, foi preso na madrugada de ontem quando tentava entrar nos festejos juninos da cidade de Amargosa. Ele já era procurado pela polícia pelo crime de estupro e a vítima teria sido a própria sobrinha dele, uma criança de 10 anos. Ele foi reconhecido através do sistema de reconhecimento facial e foi preso em flagrante. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre essa prisão. Volto contigo. Te chamo dentro de instantes novamente aqui no BMD, Luiz. E a gente fala sobre prevenção da ceratocone, uma doença que afeta a visão e pode evoluir pelo simples hábito de coçar os olhos. O ceratocone não tem cura, mas quando descoberto precocemente, o tratamento ajuda a controlar a evolução da doença e evita complicações mais graves. Por isso, ao perceber alterações na visão, a orientação é procurar um oftalmologista o quanto antes. Porque a gente tem que iniciar um tratamento desde o estágio 1, para evitar ir para o 2, para o 3 e principalmente para o estágio 4, que é quando a gente precisa fazer o transplante de córnea. Expectativa e emoção na torcida pelo Brasil no jogo contra a Escócia. Aqui em Feira, muita gente acompanhou em bares e restaurantes a partida que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Agora com o Neymar entrando, né? Eu espero que o Brasil saia muito bem. Foi um jogo muito bom. Gostei da atuação do Vini também, que veio jogando bem. O Brasil está entrosado, o Vini Júnior está jogando muito. E o que eu espero agora é que a gente chegue na final e ganhe. A gente está aqui torcendo muito para que o Brasil avance cada vez mais, para que venham mais gente assistir o jogo aqui com a gente. Segunda-feira tem mais, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia.
Um motociclista morreu atropelado na BR-324 aqui na entrada de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje. Quem tem os detalhes sobre o caso é Milena Brandão. Eu vi que a vítima era um vigilante e estava a caminho do trabalho, não é isso, Milena? Isso mesmo, Adilson. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Infelizmente, a gente começa o jornal hoje com essa notícia triste. Ele estava a caminho do trabalho quando foi envolvido nesse acidente. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nós estamos falando da morte de Jefferson Nascimento Oliveira, de 41 anos. Ele era vigilante, era contratado por uma empresa terceirizada e atuava no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, no bairro Baraunas, aqui em Feira de Santana, um órgão vinculado à Prefeitura. A nossa produção conseguiu apurar, como eu disse, que Jefferson ele estava a caminho do trabalho e a suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que ele tenha batido no fundo de um veículo e em seguida caído e atropelado por um outro veículo, um veículo de grande porte. Esse homem teve ferimentos graves e morreu no local. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal também, os outros 2 veículos que estariam envolvidos nesse acidente não foram localizados nesse ponto da BR-324, bem na entrada de Feira de Santana, próximo ao viaduto Portal do Sertão, Adilson. As circunstâncias desse acidente ainda serão apuradas aí pela Polícia Civil, que trabalha também para localizar os responsáveis. Sobre esse acidente também, o trânsito ficou bastante lento na região. Os motoristas que passavam por esse ponto naquele momento precisaram ter um pouquinho de paciência aí por conta do acidente. Como eu disse, as causas do acidente ainda serão apuradas para entender melhor o que aconteceu. Jefferson, ele trabalhava, portanto, no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, que lamentou a morte, inclusive se solidarizou com amigos e familiares. A empresa que Jefferson trabalhava também emitiu uma nota lamentando o funcionário, que é lembrado aí pela dedicação e pelo compromisso também. Infelizmente, a gente tem, portanto, aí, Adilson, essas informações desse homem, um vigilante que estava a caminho do trabalho quando se envolveu nesse acidente de trânsito na BR-324 e morreu no local. Jefferson Nascimento Oliveira, de 41 anos. Na sua tela, nesse momento, está aparecendo aí um QR Code. No G1 Feira e Região tem mais detalhes sobre esse caso. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. Alguém que levantou cedo, não é, Milena, para poder trabalhar e infelizmente acaba sofrendo aí esse acidente, uma perda trágica, e a gente se solidariza, né, com os amigos e com os familiares dele, apenas 41 anos. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. E olha, gente, nesse período junino, o risco de acidentes na BR-324 costuma aumentar por conta do fluxo de veículos que a gente sabe, né, cresce bastante mesmo. No final da tarde de ontem, feriado de São João, a rodovia estava bem movimentada. Nossa equipe de reportagem esteve no local e registrou um trânsito intenso, principalmente no sentido Feira-Salvador. Também passamos pelo terminal rodoviário, né? Encontramos aqui também muita gente voltando para casa, você confere nas imagens. Pessoas que vieram curtir os festejos aqui na nossa região e embarcaram de volta para retomarem suas rotinas. O movimento por lá foi grande também durante toda a tarde desse feriado. E a gente muda de assunto agora para dizer que um homem foi preso em Amargosa por suspeita de estupro. Ele já era procurado pela polícia. Quem vai conversar com a gente ao vivo sobre esse assunto é Luiz Farias. Pelo que você falou, Luiz, ele foi justamente encontrado através do sistema de reconhecimento facial, né? Isso mesmo, Adilson. Bom dia novamente para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio Dia. Esse homem identificado como Tiago Souza da Silva, ele tem 28 anos e foi preso em flagrante depois de ser identificado através do sistema de reconhecimento facial dentro da Operação São João 2026, que está sendo realizada em diversas cidades da Bahia, onde estão acontecendo os festejos juninos. Ele estava tentando entrar na cidade de Amargosa para curtir o São João, quando foi identificado por essas câmeras e foi preso em flagrante pela polícia. Ele foi encaminhado, para a delegacia local e agora encontra-se à disposição da justiça. Esse homem, ele é suspeito de ter cometido um estupro contra a própria sobrinha, uma menina de apenas 10 anos de idade, e esse crime teria acontecido na cidade de Nazaré. Portanto, ele foi identificado através das câmeras de reconhecimento facial da Polícia Militar e preso ontem, na madrugada de ontem, ao tentar entrar
para curtir o São João da cidade de Amargosa. E além desse homem, Adilson, outros suspeitos também foram presos no São João da Bahia através desse trabalho da Polícia Militar, dessa Operação São João 2026, em diversas cidades da nossa região. A exemplo de Amargosa, Castro Alves, Conceição do Jacuípe, Itaberaba, Laje, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão e Teofilândia. Ao todo, foram 12 pessoas presas por diversos crimes, a exemplo de tráfico de drogas, homicídio e também dívida por pensão alimentícia. Todos esses suspeitos foram presos e estão à disposição da Justiça e foram presos justamente através do reconhecimento facial e dessa operação realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, Operação São João 2026. Volto contigo. Luiz e Farias, muito obrigado pelas informações. E a gente vê, né, o quanto a tecnologia também ajuda a polícia nesse trabalho, identificando, né, suspeitos, pessoas que já estavam sendo procurados pelos mais diversos crimes, como você trouxe aí a informação pra gente. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E foi enterrado na manhã de hoje, em Salvador, o corpo do homem atingido por uma espada junina em Sapeaçu na última terça, véspera de São João. Com aplausos e sob forte comoção também, familiares e amigos se despediram de Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento, de 47 anos. O repórter Miller Nunes esteve em Sapeaçu e acompanhou de perto esse caso. Confere na reportagem. O São João de Sapeaçu, no Recôncavo Baiano, terminou em luto. A morte de Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento, de 47 anos, comoveu moradores da cidade, que fica a 140 quilômetros de Salvador. Eu mesmo estava em casa me organizando, porque a gente ia sair. Ele também ia sair com a gente. E foram tocar umas espadas lá no local que é costume o pessoal tocar. E de repente aconteceu essa fatalidade. Tarcísio é aquela pessoa especial, né? Aquele ser humano muito iluminado, assim, por conta de que aonde chegava era uma pessoa muito benquista, amigo de todo mundo, aquela pessoa que ajudava a família, ajudava outras pessoas, muito generosa com todo mundo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, véspera de São João, no bairro da Jaqueira. Segundo familiares, uma espada falhou durante o manuseio e acabou explodindo no rosto de Tarcísio. Foi exatamente aqui, no bairro Urbizum, conhecido como Jaqueirão, que o Tarcísio morreu. Ele estava soltando espadas com outros amigos, no local que é tradicional aqui da cidade, nessa brincadeira bastante perigosa. Aqui no chão, ó, ainda tem um dos artefatos. São pedaços de bambu com limalha de ferro, barro e pólvora. Segundo informações de populares, o Tarcísio estava com duas na mão. Uma delas falhou. Quando ele foi conferir para ver o que tinha acontecido, acabou sendo atingido na cabeça. Mesmo sendo socorrido para um hospital, não resistiu aos ferimentos. Imagens gravadas pelo celular mostram momentos antes da tragédia. A rua estava cheia e os fogos são arremessados em meio a populares. Nesse outro vídeo, Fabrício aparece de camisa quadriculada e chapéu. Dá para ver o momento da explosão. A Polícia Civil lembrou que o uso, o porte, o transporte e o armazenamento desses artefatos continuam proibidos na Bahia. O caso é investigado. A Polícia Civil, a todo momento, vem alertando a população para que não utilize esse tipo de artefato, porque pode gerar risco à própria pessoa que está usando, bem como a terceiros. As ações de prevenção para a questão de uso e também de fabricação já foram iniciadas no mês de junho, através da Operação em Chamas da Polícia Civil, onde conseguimos apreender 500 espadas. Pessoas foram presas em flagrantes e as investigações continuam. Desde o início de junho, pelo menos 54 pessoas foram atendidas em unidades da rede estadual por queimaduras relacionadas a fogos de artifício. Entre as vítimas estão 15 crianças com menos de 12 anos. A Prefeitura de Sapeaçu decidiu cancelar a programação de São João, prevista para a noite de terça-feira. Em nota, o município manifestou pesar e solidariedade à família. Fabrício era engenheiro civil, nascido em Salvador e morava atualmente em Maceió. Ele tinha vindo passar o São João na cidade dos familiares. Segundo parentes, era acostumado a soltar espadas desde criança. Ele deixou esposa e 2 filhas adolescentes. A pessoa que estava sempre disponível a ajudar todo mundo, um coração gigante. E eu sei que a dor é muito grande hoje.
mas que a gente vai lembrar dele como uma pessoa maravilhosa. A gente só vai ter boas lembranças dele, de como ele cuidava da família. A mãe, então, ele era um filho super cuidadoso com a mãe. No próximo bloco a gente fala de saúde. Estamos no Junho Violeta, um mês de conscientização e prevenção da ceratocone. Especialistas alertam para o risco de coçar os olhos com frequência, o que pode contribuir para a evolução da doença. Então, se esse paciente coça muito os olhos, estimula a evolução dessa doença. Então, a córnea, que tem uma curvatura natural, normal, fica empenada, vamos dizer assim, porque ela fica muito pontuda, quando ela deveria ser apenas curva de uma maneira uniforme. Essa reportagem você confere dentro de instantes. Agora vamos lá fora. Você vai conferir comigo imagens da Avenida Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. A gente vê que o trânsito está tranquilo nos dois sentidos. Por enquanto, o céu entre algumas nuvens, mas a previsão indica que a chance de chuva, pelo menos agora à tarde, é pequena, menor do que era pela manhã. Agora são 12 horas e 3 minutinhos. A gente vai para o intervalo, mas volta já. No Arraiá de Feira, o São Pedro entra em campo, de 26 de junho a 5 de julho. Em Humildes, Mastruz com Leite, Adelmário Coelho, Raça Negra e mais. Em Bonfim de Feira, Santana o Cantador, Tairone e mais. Em Jaíba, Alcimar Monteiro, Solange Almeida e mais. E em Morrinhos, Mazinho Venturini, Chico Menezes e mais. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Dia imbatível açaí. Tá incrível. Olha aí. Arroz parbolizado tipo um Rampinelli, pacote 1 kg, 2,95. Filé de peito de frango congelado a Vigro bandeja 1 kg, 17,79. Colchão mole bovino resfriado quilo, 39,90. Leve o açaí com você. No Arraiá da Copa Cerqueira, tem jogo de ofertas para reformar a casa inteira. Aproveite! Kit bacia com caixa Selite City, R$ 959. Cuba inox Tramontina, R$ 89. Painel de LED 24 watts G-Lite, R$ 13,90. Telha Max Plast, R$ 73,90. Espaçador de piso Cortag, R$ 17,89. Refletor de LED 100 watts, R$ 33,90. Revestimento em Senó, R$ 24,99. Toda loja em 10 vezes. Compra certa, é só na Cerqueira. No gramado, quem dá show de bola é o Brasil. Na sua casa, quem dá show de limpeza é a Dragão. Sujou? Usa Dragão Brasil. Tem gente esperando a vida melhorar e tem gente que decide começar a faturar. Se você quer trabalhar com delivery, fazer renda extra ou trocar de moto, a Motopel facilitou tudo. Você pode sair de Honda Zero, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso e benefícios que te ajudam a sair rodando. Enquanto você pensa, tem muita gente saindo da Motopel pronto já para ganhar dinheiro. Arraiá de bons negócios, Motopel. Esquenta Mega Dia Atacarejo. Chupa molho quilo, R$ 18,89. Frango gojão ou avigrão o quilo, R$ 7,95. Óleo de soja lisa 900 ml, R$ 6,68. Atacarejo. Estamos de volta e agora a gente fala do São João. Os festejos em Riachão do Jacuípe terminaram ontem, reunindo moradores e visitantes para curtir um bom forró no palco Poeirão. O destaque ficou para as bandas locais que comandaram o arrastapé na Praça Landulfo Alves, que estava assim, gente, ó, lotada. E o clima de Copa do Mundo também teve espaço na festa, já que o público acompanhou também a transmissão do jogo da seleção brasileira através de um telão que foi montado no local. Muito bacana, né? Em Riachão do Jacuípe, o São João desse ano contou com 6 dias de festejos, reunindo aí 300 mil pessoas, de acordo com a organização. E no distrito de Pau Cedro, que fica em Conceição do Almeida, a despedida do São João foi com o tradicional Arrastão do Licor. Um evento que nasceu pequenininho em 2010 e hoje leva centenas de pessoas em uma caminhada de 2 quilômetros na zona rural do município, com direito até a mini trio. Esse ano, gente, 300 pessoas fizeram o percurso. A gente está vendo aí nas imagens um arrastão que reuniu moradores da cidade e de outros municípios, a exemplo de Castro Alves, Santo Antônio de Jesus, também de Salvador. Um evento que tenta resgatar o forró raiz e também o São João do interior.
E ainda sobre o São João, alguns shows tiveram que ser desmarcados por problemas de deslocamento. Tairone e Thiago Aquino, por exemplo, não se apresentaram em Conceição do Jacuípe. A gente tem, inclusive, uma página no G1 Feira e Região falando sobre esses shows que foram desmarcados. Esse exemplo que eu dei está aqui, ó. Tairone e Thiago Aquino não se apresentam em São João, no caso foi no Arraial de Berimbau, lá em Conceição do Jacuípe, mas esses shows já foram remarcados para a próxima segunda-feira, dia 29 de junho, que seja um show já para a gente comemorar também a vitória do Brasil, né? Segundo a organização, nenhum dos cantores conseguiu chegar ao circuito da festa. O Tairone seria a última atração da noite, lá do Arraial de Berimbau, enquanto Thiago Aquino estava previsto para se apresentar durante a quarta noite da festa. Não deu certo, aconteceu também com outros cantores, com outros artistas, mas no caso dessas apresentações, elas foram remarcadas para a próxima segunda-feira. E eu quero saber como é que você passou aí também de São João. Você sabe que também está chegando o São Pedro, né? Já tem o destino certo para o São Pedro? Fez também aquela foto bacana curtindo a noite ou as noites de São João? Então você pode mandar para a gente, 759-8848-9384. Lembrando que se você também reuniu a galera para curtir o Jogo do Brasil e fez aquela foto, pode mandar que a gente vai exibir daqui a pouquinho no Bahia Meio-Dia. E a gente segue falando de festejos juninos porque muita gente que curtiu nesses últimos dias começa agora a sentir reflexos da exposição à fumaça e ao frio. Milena Brandão está ao vivo aqui com a especialista para trazer orientações sobre esses cuidados mais do que necessários, né, Milena? Principalmente após o São João, para a gente evitar problemas de saúde. Exatamente, Adilson. Boa tarde mais uma vez para você, para quem está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio-Dia também. Depois de tantos dias aí, né, expostos à fogueira, à fumaça, depois de soltar fogos, o frio também, porque as festas se prolongam, vão até a madrugada, é comum que o nosso corpo tenha aí, o nosso organismo reaja de alguma forma. É o olho que coça muito, é o nariz que fica entupido, a tosse seca também. E a gente precisa cuidar da maneira correta para que isso não evolua aí para um problema maior. Aqui ao meu lado, a doutora Rebeca Esperidião, que é médica otorrinolaringologista, vai falar para a gente sobre isso. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. Já quero te perguntar, explica o que é que acontece exatamente com o corpo da gente para que a gente reaja dessa forma. Boa tarde, tudo bem? Então, é muito importante a gente explicar que nossos festejos juninos é acompanhado da fogueira. Então, com isso, a queima da madeira, vem aquela fumaça, aqueles alérgenos, que isso entra em contato diretamente com toda a nossa mucosa respiratória. Nosso nariz, nossos olhos, a gente inala, vai para os nossos pulmões. Então, esses materiais que vêm da queima da madeira, que são os grandes irritantes para o nosso organismo. E aí a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, a senhora estava pontuando que é muito importante cuidar para que isso não vire uma coisa mais delicada, um quadro mais grave. A senhora trouxe, inclusive, alguns itens aqui. Vou pedir ao cinegrafista Almir Melo para mostrar para vocês. A doutora expôs aqui alguns itens. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona, quando fazer, por exemplo, a lavagem nasal, que é importante também. Com certeza. Então, a partir do momento que o contato desse alérgeno com esse nariz, com essa fumaça, com o nariz, com a mucosa, com os olhos, isso irrita. O que a gente deve fazer? No primeiro momento, você pode lavar os olhos com a solução salina, com soro fisiológico mesmo. Soro fisiológico gelado pode colocar numa gaze, coloca no olho, se lembrar sempre de lavar as mãos e lavar o nariz, que é o que a gente gosta muito. Nós somos otorrinos e gostamos muito do princípio da lavagem, porque a gente tira diretamente o contato desses alérgenos, dessa poeira da mucosa nasal. Doutora, a gente fala aqui da lavagem nasal e quando a gente fala de lavagem nasal, a gente remete logo aos pequenos, né? Que é fundamental, os médicos especialistas estão sempre reforçando. Mas é importante lembrar que é um cuidado que vale para adultos e idosos também. Com certeza, para toda a faixa etária. Eu coloquei aqui na mesa alguns dispositivos que a gente pode utilizar na nossa prática diária. Nós temos a solução salina, que são em todos eles, né? Daqui. A gente tem as garrafinhas para lavar das crianças. Aqui dos pequenininhos, dos bebês, que a gente coloca o soro aqui. Aqui nós temos também o de alto volume que a gente coloca e as garrafinhas. Lembra sempre que essas garrafinhas a gente sempre tem que manter, após o uso, essas garrafinhas penduradas para não ficar o acúmulo de soro ali velho e formar fungos. E isso ficar, ao invés de ajudar,
isso prejudicar a saúde da criança e do adulto. Então, sempre botar depois do uso para secar devidamente essas garrafas, que isso é muito importante. Doutora, a gente está na reta final aqui da nossa participação, mas a gente está vendo aqui um descongestionante que é bastante comum. A gente acaba apelando para eles porque o nariz está entupido, incomoda, e o preço também, né, que facilita o acesso, mas é importante ter cuidado com o uso excessivo. Com certeza. Esses descongestionantes nasais, essas famosas gotinhas que desobstruem na hora, isso é um perigo. No máximo de 3 a 5 dias, que é o que a gente até prescreve para no pós-operatório imediato, para você ver como é uma droga muito perigosa. Então, é ruim, porque isso dá o efeito rebote. Cada dia que passa, você precisa mais e mais, isso vai atrofiando toda a mucosa do nariz, e isso, ao invés de ajudar, piora cada dia mais. O que a gente deve utilizar é, com a prescrição do seu médico, sprays que são exclusivamente para tratamentos de doenças como rinite, rinocinusite, que são as medicações que a gente prescreve no dia a dia, e não essas gotinhas. Doutora, uma última pergunta de maneira bem rápida, porque esse assunto é curioso e é importante também, são orientações. No caso do colírio, por exemplo, o ideal é a gente usar mesmo com soro, limpar os olhos com soro, ou o colírio também pode ajudar, ou é melhor evitar? De urgência, naquele momento, coloca o soro fisiológico na gaze, como eu falei, pode colocar até gelado. Lembrar de sempre lavar as mãos. E o colírio, você utiliza o colírio com gotas lubrificantes e sem conservante, que tem muito colírio aí na farmácia que a gente pega na prateleira e tem conservante. Ao invés de ajudar, irrita mais a mucosa na mucosa ocular. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal. Orientações importantes para você que já está sentindo aí os efeitos dessa exposição intensa com tosse, o olho que coça, o nariz entupido. É importante fazer essa lavagem e manter esses cuidados. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Algo frequente, comum, que acontece com muita gente, principalmente agora nesse período, né, Milena? Nesse período de São João, que a gente acaba ficando mais exposto mesmo. Muito obrigado pelas dicas, pelas orientações. Agradece também a nossa entrevistada. Agora, você viu que a médica, ela falou sobre os cuidados com coceira nos olhos, né? E o mês de junho, ele é voltado para a conscientização sobre uma outra doença que envolve os olhos. Estou falando da ceratocone. Esse hábito de coçar os olhos pode contribuir para o surgimento do problema. Veja aí. Dores de cabeça, visão embaçada, coceira nos olhos, desconforto com a luz. Os sintomas começaram a aparecer há cerca de 2 anos na vida de Marília. O que parecia um problema comum de visão acabou se tornando um alerta para uma doença. Eu já usava óculos desde a infância. Aí, só que eu tinha necessidade sempre de estar trocando de grau. Aí um dia eu fui na oftalmologista e ela teve a suspeita do ceratocone. Depois de procurar ajuda médica, Marília recebeu o diagnóstico de ceratocone e deu início ao tratamento. A partir daí, veio o desafio de se adaptar à nova realidade. No começo foi um diagnóstico difícil, porque assim, você logo toma um susto. É uma doença que afeta a córnea, você pode precisar de um transplante de córnea e pode perder até a visão total. Eu sou portadora nos 2 olhos. Porém, o esquerdo estava mais avançado. Aí a gente escolheu fazer no esquerdo e fez essa cirurgia, colocou um implante intracarniano aqui no olho e estagnou a doença. Com isso, eu tive melhora na qualidade da visão e o mais importante, que é estagnar a doença, deixar ela ali quietinha. O ceratocone é uma alteração que afeta a córnea. Com a doença, ela vai perdendo um formato arredondado e passa a assumir um aspecto semelhante ao cone, o que compromete a qualidade da visão. O hábito de coçar os olhos pode contribuir para a evolução do problema. Então, se esse paciente coça muito os olhos, estimula a evolução dessa doença. Então, a córnea, que tem uma curvatura natural, normal, fica empenada, vamos dizer assim, porque ela fica muito pontuda, quando ela deveria ser apenas curva de uma maneira uniforme. O tratamento varia de acordo com o estágio da doença. Em alguns casos, o uso de óculos ou lentes especiais é suficiente. Em situações mais avançadas, outros procedimentos podem ser necessários para preservar a visão do paciente. O ceratocone não tem cura, mas quando descoberto precocemente, o tratamento ajuda a controlar a evolução da doença e evita complicações mais graves. Por isso, ao perceber alterações na visão, a orientação é procurar um oftalmologista o quanto antes. Porque a gente tem que iniciar um tratamento desde o estágio 1, para evitar ir para o 2, para o 3 e principalmente para o estágio 4, que é quando a gente precisa fazer o transplante de córnea. O Junho Violeta é um mês que a gente mostra à população a importância da prevenção do ceratocone. E uma das coisas que você deve ficar sempre na cabeça é não coçar os olhos.
Coçar os olhos faz mal para a córnea, faz mal para a retina, principalmente os míopes, que podem descolar a retina só pelo trauma de coçar os olhos. Para Marília, o tratamento representa a possibilidade de manter a qualidade de vida e continuar realizando as atividades que mais gosta no dia a dia. Tive uma qualidade de visão bem melhor, a coceira nos olhos praticamente sumiu, porque a gente usa um colírio diariamente, todos os dias, e depois disso, a qualidade de vida é outra. A gente precisa se policiar bastante em relação a coçar os olhos, gente. Vamos agora de Tô na TV Subaé, hora da gente falar sobre os problemas comunitários aqui no BMD. E a participação de hoje vem do Conjunto Feira 7, aqui em Feira de Santana. Os moradores da Rua 30 estão reclamando de um trecho que tem bastante lixo acumulado. Dá só uma olhada no vídeo que a nossa produção recebeu. Loteamento 30, Elza Azevedo, aqui no próximo ao Faustino. Tem um colégio Faustino aqui do lado e o Laura, aqui atrás do Kaique, no Feira 7. Olha o lixão transformando na esquina, ó. Ó, as autoridades precisam tomar providência. A nossa produção pediu um posicionamento para a Secretaria de Serviços Públicos, que informou que está ciente da situação e que a limpeza dessa área já está no cronograma dessa semana. A nota da CESP reforça ainda que o descarte irregular de lixo em vias e áreas públicas é uma infração que pode gerar penalidades. E eu lembro também, né, que se na sua rua ou no seu bairro também tem alguma situação como essa que a gente mostrou, ou tem outro problema, você pode participar do nosso quadro. É bem simples, só você fazer um registro e mandar para o nosso WhatsApp, 759-8848-9384. Vamos agora com a previsão do tempo. Hora da gente conferir o que diz a previsão para alguns municípios da nossa área de cobertura para essa quinta-feira. Separei algumas cidades aqui no monitor para a gente dar uma olhadinha, ó. Começando com Anguera, em que a chance de chuva hoje é mínima, apenas 10%. Termômetros variando entre 20 e 28 graus. Já em Castro Alves, tem grande chance de chuva, principalmente agora no começo da tarde. A temperatura por lá varia entre 20 e 27 graus. Grande chance de chuva também em Iambupe. Os termômetros em Iambupe estão marcando entre 20 e 28 graus. Vindo para a Feira de Santana, tivemos uma chuva rápida logo pela manhã. O tempo deve continuar um pouquinho nublado agora no começo da tarde, mas a tendência é que vá abrindo um pouco mais e que à noite o tempo fique firme na Princesa do Sertão. Para hoje, a máxima é de 28, a mínima de 21 graus aqui em Feira. No próximo bloco, você vai ver como foi a torcida pelo Brasil aqui em Feira, no jogo que carimbou o passaporte da seleção para a próxima fase da Copa do Mundo. 3-1, Vinícius Júnior, Hendrick hoje vai entrar, com certeza. E Neymar também um dele. Neymar, mesmo com a perna quebrada e um braço quebrado, é o melhor jogador do Brasil e Paquetá. Estou muito ansioso e o Brasil ganha. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem para você. Agora vamos lá fora novamente, só que dessa vez você vai acompanhar comigo imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. A gente vê que o trânsito continua fluindo normalmente. Por enquanto sem chuva e a chance vai caindo ao longo da tarde aqui em Feira. Agora são 12 horas e 20 minutos. O seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. O maior do mundo ficou ainda melhor. Vai ser um festão. Tem tradição, animação e muita atração. Chega, bate forte o coração. É muita emoção. É alegria de montão pra curtir um forrozão. E é do tamanho da Bahia. Oxente, então é um baião com H. É na Bahia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração. A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior. É na Bahia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração. São
São João da Bahia, estado de alegria, governo da Bahia, do lado da gente. Dia 25 de junho, você compra mais barato que atacado no terceiro preço Mix Mateus. Açúcar cristal branco, R$ 2,59. Arroz parbolizado Teodora, R$ 2,99. Biscoito Marilã creme cracker, R$ 2,99. Café Maratá, R$ 11,69. Flocão de milho Maratá, 99 centavos. Terceiro preço Mix Mateus. Cadastre-se no Mateus Mais e compre na loja com CPF no caixa. Seleção dos campeões Honda Imperial. HRV Advance Touring 2626. Com bônus de 15 mil no seu usado Honda, mais emplacamento grátis ou taxa zero. WRV EX por 151.500. Com bônus de 15 mil no seu usado Honda, mais emplacamento grátis. Honda Imperial, nascida e criada na Bahia. Chama os amigos pra casa, chama a galera pra farra. Junta toda a família, arruma a mesa bonita, traz o balde de gelo e bota a carne pra assar. Churrasco pronto, partiu, a criançada sorriu, foi tudo na Stand Grill. Tem variedade, bom espaço pra comer, tem qualidade de sobra, é só chegar para ver. Sorriso lindo se abriu, felicidade subiu, foi tudo na Stand Grill. Stand Grill. Estamos de volta para te contar que a noite de ontem foi de muita emoção na torcida pelo Brasil durante o jogo que carimbou o passaporte da seleção para a próxima fase da Copa do Mundo. Aqui em Feira, muitos torcedores se reuniram em bares e restaurantes da cidade para acompanhar o jogo contra a Escócia. E mesmo antes da bola rolar, o clima já era de esperança e otimismo que se transformaram em celebração depois do Brasil confirmar a vitória por 3-0. O terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo movimentou diversos bares de Feira de Santana. Neste aqui, na Avenida Fraga Maia, a torcida chegou cedo para entrar no clima da partida. Antes da bola rolar, teve música ao vivo para animar o público. Antes do apito inicial, o assunto era um só: os palpites para o confronto. Entre os torcedores, o clima era de confiança e otimismo, todos acreditando na vitória do Brasil contra a Escócia. Vai ter 3-1 e foi gol de Hendrick, mas assim, tô muito ansioso e o Brasil 3-1, Vinícius Júnior, Hendrick hoje vai entrar, com certeza. E Neymar também um dele. O jogo é difícil, mas o Brasil vai ganhar de 2-0. Com o gol de Neymar, mesmo com a perna quebrada e um braço quebrado, é o melhor jogador do Brasil, e Paquetá. Aos 22 minutos, o camisa 7 voltou a marcar e fez a torcida vibrar mais uma vez. Mas a alegria durou pouco. Após a revisão do VAR, a arbitragem identificou falta na jogada e anulou o gol. Nos minutos de ampliar a vantagem brasileira. Fim de jogo, Brasil 3, Escócia 0. A seleção brasileira se classificou para a próxima fase de grupos e a torcida ficou muito mais confiante na expectativa de que o time avance ainda mais na Copa do Mundo. Agora com o Neymar entrando, né? Eu espero que o Brasil saia muito bem. Agora 3-0, não foi? Foi um jogo muito bom. Gostei da atuação do Vini também, que veio jogando bem. O Brasil está entrosado, o Vini Júnior está jogando muito. E o que eu espero agora é que a gente chegue na final e ganhe. É o que o brasileiro tá merecendo já faz um bom tempinho já, né? A gente está aqui torcendo muito para que o Brasil avance cada vez mais, para que venham mais gente assistir o jogo aqui com a gente. Segunda-feira tem mais, né? Gol de Vinícius Júnior, o cara do Brasil na Copa. Ganha Vini, pra cima deles, Vini, vai Brasil! Segunda-feira tem mais e o Brasil tem melhorado a cada jogo. Agora eu quero saber de você. Você estava com a galera, com a turma reunida ontem para torcer pela seleção brasileira? Fez aquela foto massa de todo mundo aí vestido com a amarelinha? Então manda foto pra gente. O número é o 759-8848-9384. Tô esperando a sua participação. E já que falamos aqui sobre a vitória da seleção, eu quero saber, a sua rua é mais Brasil?
Ontem várias ruas, não só aqui em Feira, mas em muitas cidades da nossa região, estavam no clima e na vibração positiva pelo Brasil, que venceu e venceu bem a Escócia. Segunda-feira tem mais e nós vamos continuar mostrando como é que tá a torcida aí no seu bairro. Hoje a gente vai para o Campo Limpo, aqui em Feira de Santana. Gente, dá só uma olhada como é que tá a Travessa Antônio Carvalho. Os moradores se reuniram por lá, você vai ver também com apoio em peso da criançada, olha só, até o cachorro ali no meio, ó. Tudo isso para deixar tudo pronto e com muita alegria, eles deixaram a rua praticamente vestida de verde e amarelo. O esforço valeu a pena, viu? Eu soube que ontem teve resenha por lá e muitos gritos de gol com a nossa seleção brasileira. Mas e a sua rua? Tá assim também? Tá colorida, com bastante positividade? Então faz uma foto, faz um vídeo e manda pra gente. O nosso número é o 759-8848-9384. Basta você enviar através desse QR Code que aparece na tela. Ele já vai te direcionar para o nosso WhatsApp. Lembra de gravar na horizontal, não esquece de colocar o nome da sua rua, do seu bairro, de repente aí da sua cidade também. Enfim, participa com a gente e mostra que a sua rua é mais Brasil. E por conta do próximo jogo da Seleção Brasileira na segunda, o Sindicato do Comércio aqui de Feira de Santana orientou os empresários da cidade a liberarem os funcionários durante os Jogos do Brasil, desde que essa medida seja compatível com a atividade da empresa. Para você entender melhor, a nossa página lá do G1 Feira e Região preparou uma matéria sobre o assunto. Você está vendo aqui, ó, Sindicato orienta a liberação de funcionários em Feira de Santana durante os Jogos da Seleção. Como assim? Qual é a recomendação? Recomendação é liberar os empregados 1 hora antes do jogo, retornar 1 hora após o término. Eu lembro que esse jogo contra o Brasil, o adversário vai ser definido hoje à noite, está marcado para segunda-feira às 2 da tarde. Não existe, segundo a entidade aqui, não existe uma previsão legal, nem cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho que obrigue o fechamento do comércio ou a dispensa dos trabalhadores durante as partidas da seleção, mas essa é uma orientação feita pelo Sindicato do Comércio. Outros detalhes você já sabe, G1, Feira e Região. E ainda falando sobre o comércio aqui de Feira, a partir de hoje, gente, cerca de 1.000 lojas entraram em liquidação. A iniciativa promete aquecer as vendas depois do período junino. E quem vai trazer as informações aqui pra gente é Luiz Farias. Quer dizer que você compra e ainda concorre a prêmios, né, Luiz? Pois é, Adilson, olha só que notícia boa. Carro zero, televisão também para os clientes que comprarem no comércio de Feira de Santana. A campanha Liquida Feira teve início hoje, segue até o dia 4 de julho. Eu falo aqui do calçadão da Salles Barbosa, no centro da cidade. O São João passou, mas ainda tem muita gente vindo às compras em busca de looks, de calçados, para usar ainda nos festejos juninos. São Pedro vai começar esse final de semana, então é uma oportunidade para comprar com descontos que podem chegar até 50% no Liquida Feira e, como você disse, ainda concorrer a prêmios. Eu vou conversar aqui agora com a Alana Carvalho, ela que é gestora estratégica da CDL, para explicar melhor para a gente sobre essa campanha que já é uma tradição e que geralmente, Alana, costuma acontecer no mês de julho, mas foi antecipada, não é isso? Boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Bom dia, que bom estar aqui com vocês. É sim, a gente começa agora. Hoje já começamos com a Liquida. Na próxima semana aí as lojas já vão estar ainda mais finalizadas com a campanha. Mas o que a gente mais enfatiza? Além dos descontos, ultrapassam em algumas lojas mais que 50%, mas a gente também tem aí um atendimento diferenciado que a gente também quer dizer. Então, a promoção pode até atrair o cliente, mas é o atendimento que fideliza. Então, nós queremos reforçar isso também. Alana, mais de 1.000 lojas participando da campanha Liquida Feira, é isso? Isso, a gente tem aí uma quantidade, mais de 1.000 lojas participando, a gente quer que mais lojas participem. Feira de Santana tem uma característica muito forte em relação à parte comercial, a maior cidade do interior da Bahia. Nós temos aí uma representatividade grande como um grande polo comercial do Nordeste. Então, sem dúvida alguma, esse é um dos maiores períodos de compra do nosso comércio. Então, sem dúvida alguma, o Liquida ajuda muito a incentivar, a aumentar vendas, a fidelizar o cliente, a aumentar aí o giro de estoque, que é o que a gente quer, e realmente a fazer aí um grande período aí de ação realmente estratégica para a nossa cidade. Lojas de diversos setores, Alana, participam, calçados, roupas. Você comentou também sobre supermercado, eletros, explica pra gente. Exato, todos os segmentos podem participar. Já estamos agora, de forma mais agressiva, eu destaco isso,
Eu destaco também setor de material de construção, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Então, realmente tem aí uma notoriedade com um grande desconto. Então, mais do que uma oferta, aí a gente tem aí uma grande oportunidade de comprar realmente mais barato e também, né, de ser muito bem atendido. Como é que o consumidor faz para participar desses sorteios? Tem carro zero e também televisores, não é isso? Isso, dois carros, né, Fiat Mobis, 10 televisores de 50 polegadas. Além disso, ainda é um atrativo para essa campanha. E também eu reforço, né, o quanto que é simples, é uma campanha automatizada, não tem aquela questão de ter que preencher um cupom para poder colocar, ela é toda automatizada, no site entra muito rápido, né, o São João de Compras, e já participa. As lojas, por sinal, consumidor aproveita aí, as lojas que já vão estar aí, né, com o cartazinho da campanha, já pode aí participar e você consumir aí com grande desconto. Muito obrigada, Alana, pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Então é isso, Adilson, Liquida Feira teve início hoje aqui no Comércio de Feira de Santana. Segue até o dia 4 de julho, mais de 1.000 lojas participando e os descontos podem ultrapassar 50%. Volto contigo aí no estúdio. Batendo perna aí no centro de Feira de Santana, na Salles Barbosa principalmente, né, Luiz? Eu tenho certeza que dá para encontrar muita coisa boa e com um precinho em conta, ainda mais que são 1.000 lojas nessa liquidação. E o comércio está movimentado para hoje, viu? Luiz e Farias, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Agora você já viu, né? A gente vai falar sobre mercado de trabalho. Hora de conferir as vagas de emprego no Bahia Meio Dia, sempre reforçando para você que a lista completa das vagas que eu vou trazer aqui, você encontra no G1 Feira e Região. O QR Code já está no canto da tela. Confira vagas de emprego disponíveis para essa quinta. Você sabe que encontrou o lugar certo. Vou começar aqui, gente, com a Casa do Trabalhador. Para hoje tem vaga para armador de estrutura, tem também para carpinteiro, oportunidade para churrasqueiro, cuidador de idosos, costureira em geral, tem também aqui para padeiro, confeiteiro, vendedor pracista e servente de obras. Tem ainda a vaga nas empresas, que é que eu destaco? Analista de departamento pessoal, com tudo explicadinho para você, o que você precisa para preencher essa vaga. Tem também aqui para auxiliar administrativo, vaga para analista fiscal e ainda tem as oportunidades do Cine Bahia. Para você conferir todas essas vagas, ver se você de repente consegue preencher, quais são os pré-requisitos, número de contato, tudo isso aqui no G1 Feira e Região. E agora que tal conferir as mensagens? Hora de saber quem é que está participando com a gente no Bahia Meio Dia de hoje. Eu perguntei aqui sobre o São João, perguntei sobre o Jogo do Brasil e eu tenho certeza que acho que a gente vai ter mais mensagens sobre o Jogo do Brasil, viu? Olha só o verde e amarelo para tudo quanto é canto. Daiane mandou aqui, reunimos uma grande parte da família Lopes em Anguera para assistir o jogo ontem. Claro que fizeram o registro e mandaram pra gente no Bahia Meio Dia. Valeu, Daiane! Tem mais turma reunida aqui, a Cristina, ó. Minha família reunida para assistir o jogo, todo mundo aqui na torcida pela seleção brasileira. Torcida também nessa foto aqui, ó. Cal mandou pra gente. Aqui em casa foi uma animação só, torcida pelo Brasil. O pessoal aqui, ó, vestido a caráter também com a bandeira da seleção. Tem também aqui a Nayana dizendo que ontem foi muito animado, torcida forte pelo Hexa. O pessoal curtiu, o pessoal aproveitou, viu? Deixa eu ver essa dupla não, esse trio aqui, ó. A Eliabe mandou pra gente. Eu, meu pai e meu irmão torcendo pelo Hexa. Uma cara do outro aqui, ó. Todo mundo na torcida pelo Brasil. Tem também mensagem aqui da Carminha. Que legal a gente mostrar tantas famílias, tanta gente reunida para assistir o jogo, né? Assistimos o Jogo do Brasil com a família e com os amigos. E aqui eu já percebo a mistura também. São João e Copa do Mundo. Pena que o São João passa tão rápido, né? Mas dá pra gente aproveitar bastante a Copa. Deixa eu ver quem mais participa. Maria Helena, ó. Meu São João foi em casa mesmo, aqui no Tomba, com certeza também assistindo com o pessoal o Jogo do Brasil. Tem outras fotos aqui, mas daqui a pouquinho eu trago pra você. No próximo bloco a gente fala das celebrações para o 2 de julho. Como manda a tradição, a sede do governo da Bahia é transferida hoje por um dia para Cachoeira. O município teve um papel, né, muito importante, de destaque na luta pela independência. A gente vai trazer outros detalhes daqui a pouquinho para você. Agora vamos lá fora mais uma vez. Falei sobre o tempo nublado, continua, e agora você confere comigo imagens do viaduto do bairro Cidade Nova, aqui em Feira de Santana. Movimentação aparentemente tranquila por lá. À tarde ainda deve ser de tempo nublado na Princesa do Sertão. São 12 horas e 36 minutos. O seu Bahia Meio Dia vai para o intervalo, mas volta já.
Construímos nossa história sempre um passo à frente. Inovamos com a primeira ressonância de alto campo. Fomos pioneiros na tomografia para exames do coração e agora com o primeiro PET-CT de Feira e região. Um exame padrão ouro para rastrear com precisão doenças como câncer, metástases e distúrbios neurológicos, detectando até lesões minimamente avançadas. Tecnologia que salva, cuidado que acolhe. IF Medicina Nuclear. Apita o árbitro. A Hyundai Icon entrou em campo com condições imperdíveis. Kona, a partir de R$ 199.990. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa oferta campeã da Hyundai Icon Santo Antônio de Jesus. Dada Copa São Roque. Coxinha asinha Seara 1 kg, 12,97. Peito de frango Ave Nova, 10,87 o quilo. Cristal Lata 350 ml, 2,07. Budweiser Lata 350 ml, 13,17. São Roque. Quando a TV fala, a Bahia responde. Quando a TV fala, a Bahia responde. Quando a TV fala. O vídeo fala com 63,65% dos brasileiros em um único dia. Isso representa mais de 135 milhões de pessoas impactadas diariamente. Quando a TV fala, a Bahia responde. Apoio Rede Bahia. Estamos de volta e a gente vai agora até a BR-324, na entrada aqui de Feira de Santana, para mostrar como é que está a situação por lá nesse momento. Depois dos festejos juninos, o fluxo de veículos costuma ficar intenso. Quem vai conversar ao vivo com a gente sobre isso é Milena Brandão. Milena, como é que está o movimento por aí? Com você. A gente está com um probleminha aqui na comunicação de Milena, mas não tem nada não. Daqui a pouquinho a gente chama ela novamente para mostrar para você como é que está a movimentação na BR-324. Então vamos seguir aqui falando das celebrações pelo 2 de julho. Gente, hoje a sede do governo da Bahia é transferida simbolicamente para Cachoeira em reconhecimento pela importância histórica da cidade do Recôncavo na luta pela independência do Brasil na Bahia. Cachoeira, no Recôncavo Baiano, foi fundada em 1531 e se tornou uma das vilas mais importantes do Brasil nos séculos 17 e 18, tendo papel fundamental nas batalhas decisivas para expulsar as tropas de Portugal do território brasileiro. Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos assumiram a liderança do movimento que deflagrou a guerra pela independência do Brasil na Bahia. Em reconhecimento pelos feitos históricos do seu povo, o imperador Dom Pedro I elevou a antiga vila à categoria de cidade em 1837, com a denominação de Heróica Cidade da Cachoeira. Pela sua importância histórica na luta pela independência, foi aprovada em 2007 a Lei Estadual 10.695, que transfere simbolicamente por um dia a sede do governo da Bahia de Salvador para a Cachoeira. Durante as comemorações, o fogo simbólico da independência é levado por atletas em uma corrida que passa pelos municípios do Recôncavo Baiano e da região metropolitana de Salvador, que também tiveram participação nas batalhas. Tradicionalmente, no dia 30 de junho, o fogo deixa a Cachoeira para percorrer o trajeto de 100 quilômetros em direção a Salvador, passando pelas cidades de Salbara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, até chegar ao bairro de Pirajá, na capital baiana, para as comemorações da independência no dia 2 de julho. E além da sede do governo, como a gente acabou de ver, esse ano, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça da Bahia e a Assembleia Legislativa também transferiram suas sedes para Cachoeira por um dia. Veja aí. Dona Loreta saiu de Salvador para passar o São João na casa da família em São Félix. Mas pelo terceiro ano seguido, ela prolongou a viagem por mais um dia. É que do outro lado do Rio Paraguaçu, Cachoeira guarda uma data que não cabe apenas no calendário. Eu acho importante, como disse você, o resgate da nossa história, né? Como foi que começou a independência do Brasil. Muitos não sabem que começou aqui em Cachoeira. No dia 25 de junho, a cidade heróica do Recôncavo volta a ser, simbolicamente, a capital da Bahia. Um gesto que atravessa mais de 2 séculos e reverencia a coragem de um povo que enfrentou o domínio português para ajudar a escrever a independência do Brasil na Bahia.
É uma data que rememora o primeiro passo da independência do Brasil na Bahia, quando cachoeiranos e são felices enfrentaram uma canhoneira que se encontrava estacionada no porto da então Vila de Nossa Senhora do Rosário. E naquela oportunidade, com 27 tripulantes, a Vila não se furtou a tomar um ato que foi considerado um ato muito revolucionário na época, que foi romper com o Império Português. Desde 2007, uma lei estadual transfere todos os anos a sede simbólica do governo da Bahia para a Cachoeira. Mais do que uma memória, é a demonstração que nós acreditamos na resistência de um povo quando quer lutar por algum objetivo. Naquele momento era a independência do Brasil e a independência da Bahia que movimentou todo aquele povo a ser criativo, se apegar a Deus e fazer suas orações, mas resistir ao momento de dependência de Portugal. Este ano a celebração ganhou um novo significado. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça da Bahia e a Assembleia Legislativa também transferiram suas sedes para o município. Essa cidade que tudo começou por aqui, a nossa independência. Então eu fico muito feliz. A Alba é povo, a Alba é cultura. E aí estar em Cachoeira corresponde tudo isso. Cachoeira pela história que tem, pela independência do Brasil, berço da independência do Brasil. E nós estamos aqui lançando o nosso projeto, Justiça em Território, Presença que Transforma. É uma aproximação do Poder Judiciário com a população. Mais de 200 homens das Forças Armadas, policiais e bombeiros deram forma ao cortejo que reverenciou a data. É um momento histórico, nesse dia 25, que nós representamos aqui a primeira resistência aos portugueses. Começou aqui a nossa independência. Na Praça da Aclamação, diante de autoridades, estudantes, moradores e representantes das forças de segurança, as bandeiras foram hasteadas. No alto, Brasil, Bahia e Cachoeira dividindo o mesmo céu. Embaixo, um povo reunido para não deixar a memória se calar. Depois, a caminhada seguiu até a Igreja Matriz. Pelas ruas de pedra, história e fé caminharam lado a lado. A celebração do ato cívico continuou aqui na Igreja Matriz com o tradicional Te Deum, uma celebração religiosa que se mistura a história e a fé de um povo acostumado a transformar a memória em resistência. O louvor, a gratidão que hoje nós apresentamos a Deus, na verdade, é um reconhecimento de que, para além das nossas forças, para além do nosso querer, existe uma força que é maior, existe um querer que é maior, o querer de Deus. Deus quis o Brasil independente. Representantes da Irmandade da Boa Morte também participaram da celebração religiosa. Só tenho a agradecer a Deus, a Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora do Rosário. E a todas as ancestralidades que nessa terra lutaram em benefício. Agora sim a gente vai novamente para a BR-324, na entrada aqui de Feira de Santana, conversar com Milena Brandão para mostrar como é que está a movimentação por lá. Passou o feriado, passou esse período de São João, a estrada geralmente continua movimentada. É assim que está por aí, Milena, com você? Oi, Adilson, de volta agora aqui na BR-324, bem próximo à entrada de Feira de Santana, como você disse. E olha só, vou pedir ao Mimelo para mostrar para vocês. O trânsito aqui, Adilson, está fluindo tranquilamente, mas a gente percebe uma quantidade maior de veículos nesse momento. A gente está vendo aí na tela agora o fluxo, sentido interior, capital baiana, do lado esquerdo da tela. A gente vê uma quantidade maior do que o que costuma acontecer em dias normais. Junho, que é tradicionalmente um dos meses de maior movimentação nas rodovias federais da Bahia, e nesse período aí que compreende os dias de São João, de fato, esse fluxo geralmente é maior e a gente tem acompanhado aí, portanto, desde ontem, muita gente já retornando, do interior, gente que saiu para aproveitar o São João em várias cidades aqui da nossa região, retornando aí sentido capital baiana. A gente também esteve em outra rodovia hoje logo cedo, na BR-116 Norte. O fluxo também era intenso por lá, muita gente voltando das cidades de Serrinha, Riachão do Jacuípe, Senhor do Bonfim, muita gente que aproveitou esse feriado, justamente para descansar, para curtir as festas e agora retorna. Portanto, nesse momento aí na tela, vocês veem do lado esquerdo a faixa aí, sentido da BR-324,
324, sentido interior capital, do lado direito, sentido capital interior. Então, muita gente que está retornando aí do interior, sentido capital baiana. Logo cedo, Adilson, para quem estava chegando em Feira de Santana, também pegou o trânsito um pouco mais intenso, um fluxo maior, por conta do acidente que nós falamos aqui no início do jornal, um motociclista que foi atropelado, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. E a expectativa da PRF é justamente que esse trânsito seja intenso aí durante todo o dia, porque muita gente deixou para retornar hoje. São essas as informações nesse momento, portanto, reforçando aí o sentido mais movimentado é justamente interior, capital baiana. Muita gente retornando aí das cidades que eu pontuei, seguindo o sentido capital. Eu volto contigo aí no estúdio. É isso, Milena. Lembro que tive aí com o cinegrafista Mimelo mesmo, logo para poder pegar essa movimentação que, obviamente, no começo, né, era muito maior para quem saía da capital e seguia sentido cidades do interior. E agora a gente vê o inverso, porque tem muita gente retornando. Teve esse acidente que você pontuou logo cedo, em que muita gente enfrentou esse congestionamento na BR-324 e recebemos mensagens dos nossos telespectadores alertando que mais para frente, justamente para quem está sentido aqui, sentido cidades do interior para Salvador, está tendo um engarrafamento, um trânsito mais intenso, próximo ali de Candeias. Então, se você vai pegar a estrada, se essa é a sua rota, você já fique atento que vai precisar de paciência para poder chegar ao seu destino. Uma movimentação típica, comum, após um feriado como esse, um feriado de São João. Milena Brandão, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço também ao cinegrafista Almir Melo pelas imagens ao vivo aqui no nosso BMD. E agora, um momento fofura no Bahia Meio-Dia. É que bebês internados no Hospital Estadual da Criança, aqui em Feira, participaram ontem de um ensaio fotográfico em um tema que reuniu duas paixões dos brasileiros. Você já sabe o que eu estou falando, né? São João e futebol. Eu quero te mostrar com detalhes na nossa página do G1 Feira e Região. E enquanto eu te mostro aqui, vou rodar algumas imagens que você vai entender porque eu falei que esse é o momento fofura no Bahia Meio-Dia. Você está vendo aqui, vestido, chapéu, camisa da seleção, bebês internados no Hospital Estadual da Criança participaram desse ensaio junino e também da Copa do Mundo. E as fotos, gente, ficaram sensacionais, como você pode ver aí. Essas fotos foram feitas com recém-nascidos, internados na unidade de cuidado intermediário neonatal Canguru e também na unidade de cuidado intermediário neonatal convencional. Uma iniciativa que teve o objetivo de proporcionar momentos de acolhimento e tornar mais leve a rotina das famílias durante esse período de internação. Para conferir outros detalhes, já sabe, vai lá na nossa página do G1. E foi divulgada hoje a programação completa dos festejos de São Pedro aqui em Feira de Santana. Sobrou energia, viu, para curtir depois dos festejos de São João, então você já sabe. Vai lá na nossa página do G1, confere tudo direitinho para você saber quem vai se apresentar, qual dia e onde. Claro que eu vou te mostrar aqui essa programação para você se programar, para você saber para onde você vai. Raça Negra, Alcimar Monteiro, Tairone e muito mais. Festejos que acontecem até o dia 5 de julho, pelo que eu estava olhando aqui. Onde? Distritos de Humildes, Bonfim de Feira, Jaíba, também Morrinhos. Eu lembro que são shows gratuitos e temos aqui, já que eu falei tanto da programação, tudo separadinho para você. Por exemplo, sexta-feira, amanhã, Distrito de Humildes, você está vendo que vai ter mastruz com leite, vai ter também Luan estilizado. No sábado, além das quadrilhas, tem aqui Adelmário Coelho, unha pintada. No domingo, a gente vai ter Chamego da Thay, Raça Negra, João Almeida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enfim, programação completa, você já sabe. G1 Feira e Região. Agora eu quero trazer para você o resultado do troféu Zelito Miranda. Você votou durante todo o São João e a música Tem Dó de Mim, interpretada pelo cantor João Almeida Forrozeiro, que eu falei aqui agora há pouco, foi a canção escolhida pelo público. Com 53,61% dos votos, o artista venceu a disputa que definiu a melhor música do São João. No total, a competição teve quase 335 mil votos. A canção Tem Dó de Mim recebeu 179.527 votos, votação expressiva. O João Almeida, que é natural de Tanquinho e começou a tocar forró na adolescência, gravando o primeiro disco há 27 anos. Eu lembro que é a segunda vez, né, que ele vence a disputa do troféu Zelito Miranda e no ano passado ele ganhou a melhor música do São João com Dialogar. E que bom, né? Tem um músico aqui da nossa região vencendo o troféu Zelito Miranda mais uma vez. Parabéns então ao João Almeida Forrozeiro. Vamos conferir o clipe da música vencedora?
Ai, ai, tem dó de mim, não faz assim comigo não. Quando eu te vejo, fico todo aperreado, coração acelerado, bate forte de emoção. Ai, ai, tem dó de mim, não faz assim, que dói demais. O teu amor é tudo que eu preciso, é meu céu, meu paraíso, onde encontro a minha paz. Tá aí o videozinho da música e em breve certeza que vem clipe também por aí, viu, gente? E claro, tem recado do João Almeida pra gente. Vamos conferir? Olá, minha querida Feira de Santana, minha terra-mãe. Eu não poderia deixar de dividir esse momento especial com vocês, de ter recebido o prêmio, o troféu Zelito Miranda, Rede Bahia, o bicampeonato. Então estou muito feliz e quero dividir com todos vocês, com a TV Suvaé, Tanquinho, na cidade, da região de Feira de Santana. Só felicidade, só agradecimento a todos vocês pela votação e por todo esse momento especial que estou vivendo hoje. Muito obrigado. Levando o nome de Tanquinho e Feira de Santana para toda a Bahia, conquistando mais uma vez o troféu Zelito Miranda. Aproveito para reforçar os parabéns ao João Almeida. E antes de encerrar o BMD de hoje, eu quero trazer um pouco mais da sua participação, a sua mensagem. Você mandou aquela foto aqui pra gente, você viu que tinha muita gente aqui torcendo pela seleção brasileira ontem, reunindo toda a família. Olha só, a Ludiana mandou aqui pra gente, ó, combinação perfeita. Jogo do Brasil, família, amigos e mesa farta. Que nunca nos faltem motivos para torcer e comemorar e estarmos juntos. Realmente, viu? Mesa farta, todo mundo aqui no padrão, torcendo pela seleção brasileira. Já sei porque o Brasil ganhou ontem, viu? Um abraço aqui para a Ludiana, que interage com a gente no BMD. E tem mais. Deixa eu ver o que a Ivete mandou aqui. Nosso jogo foi maravilhoso, junto com o São João em família, com certeza rolou muito licor para comemorar os gols da seleção brasileira. A Sayonara mandou também, ó, nossa turma assistindo o jogo em Serrinha, boas companhias e boas energias. Um abraço para a Sayonara e para toda a turma em Serrinha que acompanha a gente no Bahia Meio-Dia. Débora também fez a foto dela e mandou aqui, ó, pode ficar tranquila, Débora, que eu vou abrir a sua foto agora. Eu e minhas filhas na torcida pelo Brasil. Pequenininha tá um troço aqui de seleção brasileira. Um abraço para Débora Pessoa. Tem mais galera, tem mais turma reunida. Deixa eu ver a Sheila. Nosso São João foi em família, adoramos nos reunir e com certeza foi bom demais. Abraço para a Cláudia, para o Murilo e para você que participou. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui e por conta da Copa do Mundo, hoje não teremos o BATV. A partir das 5 da tarde tem Equador e Alemanha e na sequência, às 7h10, o Jornal Nacional. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Laboratório Análise. Sempre na torcida pela sua saúde. Exame é no Análise. Fiat Jacuípe. Novos Fastback T200 e Argo. Conheça hoje. E viva a medicina dos sonhos. Faça Unifam. Globo Esporte. Oferecimento. Motopel. Combustível tá caro. Moto é economia. De Honda rende mais. Motopel. União Médica. Cuidar da saúde é jogar no time certo. E L Marqueso. Os melhores imóveis nas melhores localizações da cidade. Vini, só uma perguntinha. Botou todo mundo pra bailar, só isso? Sempre, sempre.